Agora é hora de ligar a sua mente e afinar os ouvidos, porque está no ar mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Prepare-se para uma viagem sonora cheia de ideias, reflexões, músicas e muito conteúdo que vai mexer com sua cabeça. Fique com a gente, porque o episódio de hoje promete. No ar, Papo Cabeça, a série. Programa Papo Cabeça, a série. Apresentação: Alexandre Martins, Denis Paulista e Roberto Melo. Fala, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Mais um podcast Papo Cabeça, a série. E a gente tá no 7º episódio. Caramba, hein, Alexandre? Meu Deus, olha, quando eu vejo a gente já nessa etapa aí, finalizando quase o projeto, hein, gente? Meu Deus, não fala rápido. isso. Não fala isso que eu fico até triste. Ai, nem fala. Exatamente. E aí, Denis? É um programa de sucesso. Será então o 7º episódio do programa Papo Cabeça, a série. O nosso convidado já faz-se presente. Ele se encontra aqui no home studio do Papo Cabeça, a série. Logo mais, então, a entrevista com o nosso convidado. Não vou falar o nome agora. Logo mais... Calma. Você vai deixar no suspense por quê, meu Deus do céu? Calma. Todo mundo vai descobrir quem que é o nosso convidado. Pra que deixar esse suspense todo, meu Deus do céu? É um convidado especial com um tema bastante especial também. Eita. E pertinente aos nossos dias atuais. Então, Denis, chama uma música aí pra nós. No programa Papo Cabeça e o Momento Musical. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Aproveitar a vida junto de quem quer vencer. Acreditar que vai dar certo e fazer acontecer. Sempre vai ter algo de ruim pra nos desanimar. Muita maldade pra fazer você abandonar. Mas quando tem que ser assim, sempre será. Eu vim pra vencer e ninguém vai segurar.
Marcelo Billy Protons, com participação de Luciano Calatroy. E a música Para o Mundo Inteiro Não Se Calar. Programa Papo Cabeça, a série. Tema: Judaísmo na Prática. Apresentação: Alexandre Martins, Denis Paulista e Roberto Melo. É isso aí, estamos de volta. Papo Cabeça, a série. E hoje quem vai apresentar o nosso convidado é o Denis. Fala aí pra nós, Denis. Em nossos estúdios, o nosso amigo, o nosso parceiro, nosso irmão, que literalmente vem na qualidade de rabino. Yosef Ezra. Yosef Ezra, 47 anos, seus pais, Yosef Ferreira e Gersina Ferreira. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, porém criado e permanente na nossa cidade de Barretos, estado de São Paulo. Casado com Daiane e pai de 3 filhos, Yosef, Miraele e Alice. Judeu de linhagem sanguínea e praticante observante da Torá escrita e oral. Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Tem um projeto em construção de uma Yeshivot, escola de estudos da Torá, do Zohar e Talmud. Profissional de diversas áreas, inclusive na área de mídia, liderando inúmeros seguidores com estudos aprofundados sobre a temática judaica no seu canal no YouTube, o programa e projeto O Revelando o Oculto. E hoje com você e para você, com o tema Judaísmo na Prática, o rabino Yosef Ezra. Shalom! Shalom, meu querido. Shalom. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui no estúdio de vocês e estar compartilhando com vocês também todo o conhecimento do judaísmo. Para mim é uma imensa honra estar aqui junto com vocês aqui. Que ótimo. Muito bom, hein? A gente que agradece demais a sua presença. Obrigado, todo Rabá. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, posso? Fica à vontade, Pode. Roberto. Oba! Queria saber o seguinte. Se você tivesse que explicar o que significa ser judeu para alguém que nunca ouviu falar sobre isso, como você faria? Bom, judeu, ele tem uma fonte um pouco emblemática no conceito da humanidade. O ser judeu hoje é uma forma de viver, é uma forma de estar unido junto com cada ser humano. Essa parte de judeu, ela tem uma essência de como estar conectado com a humanidade. É uma forma de vivência diferente, é uma forma de viver bem com o seu próximo. Assim se enquadra todo judeu. É uma forma de viver entre os irmãos, unidos. Certo. É um grupo, um conjunto. Entendi. É como se fosse uma comunidade. Uma comunidade. Ah, que Isso, legal. Exato. E quais as principais tradições judaicas que você segue no seu dia a dia? Bom, tem muitas tradições? Tem muita. Olha só, vai ser interessante, hein? Muita. Todo judeu, ele levanta na parte da manhã, a primeira coisa que ele faz é agradecer ao Eterno por ele ter devolvido a alma para o corpo. É a primeira coisa. Depois é a lavagem das mãos. E depois da lavagem das mãos temos os serviços, que são as nossas rezas matinais. Então a gente tem ali 1 hora, 2 horas de reza antes de pôr a mão no livro. E essa é a sequência diária de todo judeu. Chegando ao meio-dia, também temos os serviços também, que é as nossas orações e estudos também. Às 18 horas, a mesma coisa. Então, às vezes a gente está trabalhando ali, chega um horário que a gente não fez uma determinada oração. A gente para o que está fazendo, vai rezar, depois volta a trabalhar de novo. Então, esse é o dia de um judeu. Ou seja, consiste em rezas, orações, caridade e o estudo. Exato. O estudo pleno das São os escrituras. pilares? Exato, é o pilar. Pilar do judaísmo é isso. Nossa, eu não tinha... eu como leigo, né, não tinha noção. Bastante estudo, né? Muita e coisa. disciplina. Eu diria que a base seria disciplina, né? A pessoa tem que ser disciplinada. Exato. Muita disciplina. O judeu, ele vive uma vida
completamente diferente das pessoas do mundo, né? Dos estrangeiros. Uhum. Ele tem as suas obrigações, que primeiramente está voltada a Deus, e depois que ele termina todo esse serviço voltado a Deus, ele vai cuidar da sua vida diária, dos seus filhos, da casa. Mas primeiramente a atenção toda de um judeu é a parte religiosa primeiro. É isso que eu ia perguntar, que o Denis falou aqui na introdução, que você tem 3 filhos, né, esposa. Sim. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Que o trabalho também, né, família. Sim. Na verdade, a mulher de um judeu, ela já toma conta dessa parte. Entendi. O homem, ele não fica encarregado. Claro, ele ajuda. A mulher, sim, ele ajuda. De forma alguma ele deixa a mulher sozinha. Mas quando o homem está nos seus serviços espirituais, é obrigação da mulher cuidar dos filhos e da casa. Ah, entendi. Então há esse compartilhamento de obrigações, vamos dizer assim. Isso. A gente compartilha essas obrigações. Aí quando a gente não tem os serviços espirituais e a gente está fora do nosso serviço, a gente vai lá e ajuda a esposa no trabalho de casa, no cuidar do filho. Aí a gente pega e ajuda a esposa. Ela nunca fica com toda essa carga. Entendi. Então, como é um estilo, além de um estilo de vida, né, e disciplina, e como você falou que é uma comunidade, então o judeu ele só casa com uma judia. Exato. Por causa disso. Esse é um dos motivos que o judeu só casa com a mulher judia. Entendi. E uma pessoa comum, vamos dizer assim, uma pessoa que não é judeu, aliás, ela pode se tornar um judeu? Pode, claro que pode. Existe. Agora fiquei super curioso, você me conta tudo. Existe. Tem uma escritora, o nome dela é Anita Blavatsky, alguma coisa assim. Ela escreveu um livro que chama Os Descendentes de Judeus no Brasil. Conta-se, nesse livro, ela chegou a pegar muita matéria da Itália, dos Estados Unidos, de todo o pessoal que veio na época da diáspora, ou seja, na época da Inquisição, que os judeus tiveram que sair dos seus países e vieram para o Brasil. Diáspora judaica. E chegou aqui, existem muitos descendentes de judeus espalhados para o mundo. Então tem muitas pessoas que são judeus e não sabem. Olha que interessante. Nossa, que loucura. Isso por meio de, até mesmo, essas fontes judaicas estão dentro das raízes do seu nome. Exemplo, Gomes, Silva, Ferreira, o sobrenome. Esse livro tem todos os sobrenomes de judeus que estão espalhados no mundo, e principalmente no Brasil. Entendi. E aqui em Barretos, é uma cidade fundada por judeus. Como? Barretos é fundado por judeus. Os bandeirantes eram judeus. Olha só. Que doido, cara. A gente entrevistou um indígena, né? Entrevistamos também historiadores, então a gente sempre cai na história das coisas. Eu fico fascinado. É muito fascinante isso. Da diáspora judaica, né? E a gente aqui aprendeu sobre a diáspora indígena. Então, da mesma forma, só que no mundo inteiro, né? Exato. E aí eu tinha perguntado se fosse eu, por exemplo, para me tornar um judeu, o que eu teria que fazer? Concluir na história, por exemplo, você descobre que você tem raiz judaica. Seus antepassados eram judeus. Você pode ir no país da onde eles vieram, pedir uma documentação e você... Não, agora eu quero me tornar um judeu, não só de fé, religião, mas também eu quero um registro que eu venho de uma família judaica. Entendi. Tem aquele exame de DNA também que a gente faz, né? Transgeracional de 5.000 anos. Exato, exatamente. E pelo seu sobrenome você descobre qual a sua descendência judaica. Tem O meu com certeza não é. É mais ou menos como fazer uma árvore genealógica. É uma árvore Isso. genealógica. Exatamente. O meu com certeza não é. Martins dos Santos vai longe, português. Santos se enquadra como Santos sobrenome. enquadra também. Mas não é Oliveira, judaico. Junqueira. Oliveira, Junqueira, Santos vem da palavra santo. E santo, e no hebraico, a palavra é kadosh.
Poxa, Santidade, Kadosh, santo. Que legal. a minha pergunta é sobre... Vamos manter esse assunto. Vamos falar de uma coisa mais sobre o que é a mística judaica. O que é muito famoso hoje, né? No Ocidente, no Oriente, em todo o globo, né? Sim. O que é Kabbalah? A pergunta é o que é Kabbalah, é sobre a mística judaica. É um assunto bastante importante pro judeu, do judeu. Vindo do judeu, a gente vai aprender. O que é Kabbalah? Yosef. Primeiro a gente tem que buscar todo o contexto da história. O judaísmo, ele vem de fontes do passado. Primeiro, se iniciando por Moisés, ou Moshe. Quando ele estava no Sinai, ele não recebeu só a Torá, que é chamado de as tábuas da lei. As tábuas da lei é uma interpretação errada. Primeiro, que não era tábuas fisicamente. Eram as duas Torá. Ou seja, uma Torá escrita e uma oral. A oral era para quê? Era para ele passar para o povo oralmente, porque a Torá na época não tinha escrita. Então era passar de mestre para aluno, então oralmente. Daí que se surgiu a oral. A oral é a explicação da escrita. E essa parte mística, porque os textos hebraicos, eles contêm uma mágica, não é só símbolos ou letras. Cada letra, ela traz um misticismo para dentro da religiosidade. Então, quando a gente tem um livro, os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Torá, que estão escritos em hebraico, a gente tem todo um contexto do misticismo. Então, a Kabbalah é a própria Torá oral. Então, é uma explicação de você interpretar Moisés abrindo o Mar Vermelho, o povo saindo do Egito. Cada fator dentro dessa escrita tem um simbolismo. É simbólico. Uhum. O mar significa algo, o faraó significa outro, o Egito significa outro. Não são pessoas. Não é um outro estado. É o lado místico, ele traz não a simbologia. Por exemplo, Egito significa o lado egoísta do homem, as vaidades do homem. Ah, tá. Uma simbologia, né? Simbologia. Aonde eles estavam escravos dentro do Egito. O Egito significa vaidades e ego. Uhum. Então, a parte oral, ela tem uma outra visão completamente da leitura que as pessoas fazem. As pessoas hoje fazem a leitura, foi lá e abriu o Mar Vermelho, mas dentro da oral, a água significa a lei, a Torá. E não é a água, não é simplesmente a água, e sim a palavra do Eterno que foi escrita na lei. E Moisés não era um homem. Então, a Torá oral explica isso. Nossa, que interessante. Entendeu? Então, é como se fosse uma figura de linguagem? Metáforas. Exatamente. Que Metáforas. loucura. O judeu, ele nunca se prende a ideologias do eu falei. O judeu, ele busca na fonte, na raiz da história. É por isso que é chamado de o povo do livro. Porque eles nunca deixam de estudar. A pessoa falou isto, eu vou lá. Se eu não tiver o livro, eu compro. Se eu não tiver como comprar, eu peço para uma sinagoga lá em Israel, eles mandam para mim. Eu quero a interpretação de um texto só. Então, a interpretação, ela é muito profunda. Até mesmo dentro da primeira palavra do Gênesis, onde está escrito Bereshit, Bará, Elohim, Ve'et, Et Hashamayim. Essa palavra, que é no princípio criou Deus, os céus e a terra, que é na interpretação em português, só que no hebraico está escrito, no princípio Deus criou Elohim. A Torá oral, ela explica isto. Por que ele teve que fazer um outro Deus além dele? Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu estou entendendo.
Uau, Você gente, falou é muito complexo Você isso. tem a parte teórica e tem a parte oral, né? Oral, A que é o parte, místico. a parte oral, Isso é Cabalá. Isso é Cabalá. não vai estar escrito, Não, literalmente. Então, essa parte oral é passada de geração em geração? pra filho. E não muda. Ah, entendi. Não muda, não acontece igual telefone sem fio, por Não. exemplo. São mais de 3.300 anos. Não muda. Vai passar de mestre pra aluno, assim. Fielmente. Então Fielmente. então tem a parte escrita, né? A Tem a parte parte escrita. teórica e tem a Isso. parte que é simplesmente a oratória, Oratório. que é aquela Sim. vinda de muito, Sim. de muito tempo. É. A pergunta de um Então- psicólogo não quer calar. É difícil não ir para esse lado, porque eu atuo nessa área. O que acontece? Nós, seres humanos, nós tendemos a inserir conteúdos ou percepções nossas de acordo com a narrativa que é passada. Sim. Como uma cultura judaica conseguiu preservar isso sem se contaminar com o próprio consentimento, a própria concepção da pessoa, ou a ideologia que ela acredita e tudo mais. Sim. Olha, a princípio houve muita mudança, sim. Para quem busca na história, houve uma mudança na Septuaginta. Houve 70 anciões que foram presos pelos pérsias na época, também por Roma, na época que já tinham invadido Israel e saqueado uma boa parte dos escritos e levaram para Roma. E os persas estavam junto com os romanos na época. E eles pegaram 70 anciões que conheciam o hebraico para traduzir do hebraico para o português, para o grego. E do grego Era isso para o que eu queria português. saber. Eu ia Não. perguntar sobre isso. Que aí Agora, veio João Ferreira de Almeida. aí vem o João Ferreira. Só que, para você entender, dentro do judaísmo, há um legado de proteger a Torá. Não deixar vazar nada lá de dentro. Uhum. O que esses 70 anciões fizeram? Como eles estavam debaixo de armas, eles pegaram, traduziram, mas eles esconderam letras. Porque as letras hebraicas, se você mudar uma letra, ela dá um outro sentido da palavra. Uhum. E eles fizeram isso de propósito. Aí, quando esses textos foram para a Grécia, traduzidos para o grego, e depois do grego nas outras linguagens, ela foi Perdeu. completamente adulterada. Perdeu Só que tem um muita pequeno detalhe. Agora vocês vão entender uma coisa. É a Bíblia que os cristãos têm, que foram traduzidas do grego para o português. Que Mas- perderam muito em traduções. Completamente Aham. diferente. Se você pegar Mesmo a texto- Bíblia de Jerusalém? Oi? Mesmo a Bíblia de Jerusalém? Completamente. Jesus. Completamente mudada. Agora, nós preservamos o Sefer Torah. Ele é escrito no couro. É conhecido por vocês por pergaminhos. Mas é um couro que é tratado Uhum. num animal Certo. e é escrito na tinta natural. E esses manuscritos são guardados. Não é qualquer pessoa que toca neles. É chamado de Sefer Torah. São os únicos livros que mantêm toda a tradição judaica, sem erro. Num pingo. Só que esses 70, eles fizeram de propósito, porque eles estavam sendo pressionados pelos romanos. E eles colocaram letras no local que não era para ter colocado. O problema é que a Septuaginta, ela é a tradução de Jerônimo, inclusive, que deu origem às outras Bíblias que são usadas, realmente. Mas nem Martim Lutero teve acesso a esse conteúdo com a Reforma Protestante? Não. Meu Deus. Foi bem pior que Martin Lutero quando ele entrou, que trouxe essa suposta reforma e que ele piorou a situação. E John Wycliffe também? Piorou a situação porque eles juntaram conceitos de outras religiões que já existiam na Grécia, outros deuses, e colocaram o nome de outros deuses dentro da literatura. E o judeu preserva todas essas literaturas bem guardadas, em texto original. E por que essas pessoas não procuraram os judeus para, de repente, ter acesso a essa base mais, digamos assim, fidedigna? O povo está procurando hoje. Aham. O ser humano está procurando hoje. As Tá. pessoas estão acordando, tipo, eu quero saber da verdade. Aonde está a verdade? Aonde está a fonte? Aonde tudo começou? Uhum.
estão indo buscar a verdade. Mas também é a pergunta da humanidade, né? Exato. Só que tem um pequeno detalhe. Judaísmo não faz proselitismo. Nós não aceitamos, tipo, eu convidar, você tem que virar judeu. Vou te pregar para você não existe isso. Judeu não faz isso. Se eu convidar você para ir na minha escola, é porque eu sei que você tem um conceito judaico, que você aceita o judaísmo, que você quer a verdade. Que eu já tenho uma predisposição, né? Exato. Então não tem pregação. Não. A porta não é aberta para público. Mesmo porque todo ser humano tem a chamada fagulha divina. Exato. Eu gostaria que você falasse sobre o que é a fagulha divina no ser humano. Legal. Essa parte... A chamada centelha divina, Exato. para ser mais exato. Exato. Essa parte da centelha é a parte mais importante do ser humano. Porque o ser humano, ele tem essa parte da essência do próprio Criador. Só que, com o passar do tempo, alguns foram retirados essa centelha. Alguns não vivem mais com essa centelha. Essa centelha divina é aquilo que está dentro de você que te traz o que é verdade, o que é mentira, aonde eu posso caminhar e aonde eu não posso. E é essa parte da centelha que nós estamos aqui para corrigir. Nós devemos corrigir ela. Ou seja, nenhum judeu, todo judeu sabe que não existe uma carga de pecados. Ninguém nasceu do pecado e ninguém foi condenado à morte pelo pecado. Ninguém. A própria Torá, ela esclarece, ela traz sobre essa situação. Porque nós temos a centelha divina. E fazendo as correções, nós alinhamos essa centelha divina com o próprio Criador. Essa centelha pode ser interpretada, só uma dúvida, como Espírito Santo? Não. Aí eu preciso te explicar outro detalhe. As pessoas têm um conceito de Espírito Santo como um ser, uma entidade, uma entidade. Sim. Fora do homem. Sim. Se eu não estivesse o Espírito Santo agora, meu corpo não estaria em pé. Vou te explicar por quê. A palavra espírito é ruach, vento. No hebraico é vento. Pneuma. Todo ser humano tem um espírito do santo, que é dele. O espírito que ele te deu. Não é uma outra entidade. É o ar que você respira, é vento. Então todo ser humano tem. Isso está no hebraico. Entendi. Eu queria voltar um pouco na parte da oral. Na oral. Então se a gente já perdeu muito só de traduzir, eu fico imaginando essa tradução. Então é muito interessante o judaísmo ter esse lance de preservar isso. Sim. E passar de geração em geração. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas metáforas. Sim. Ou alguma metáfora. Tá. Só para você entender... Que eu fiquei assim, achei massa. Nossa, eu tô pasmo. Só para você entender, judeu não tem Novo Testamento. Certo. Judaísmo não tem Novo Testamento. Isso eu já tinha ouvido falar. E não é que não aceita. É que dentro da base histórica do judaísmo, não existiu um Messias. Não faz sentido. Não existe um Messias lá também. Não existe um Messias lá. Então o Cristo história judaica. não tem significado. Não. Conta-se a história. Na história, conta-se 4 Yeshua. 4? 4. Houve 4 na história. Antes da era cristã. Houve 4 Yeshua. Todos esses 4 dentro da história judaica. Eu não estou falando sobre Novo Testamento, estou falando judaico. Todos esses 4 morreram. Apedrejado, nenhum foi crucificado. E um deles morreu por magia. Fazer magia lá dentro da Terra Sagrada, que é proibido. Essa história é muito mais profunda. A gente precisaria de horas e horas para contar essa história. Ainda mais conversando com uma pessoa tão estudiosa. Tem muitos detalhes, né? É por isso que o judeu, ele não acredita no Mashiach
no Messias cristão. Porque não há fatos históricos dentro de Israel que comprovam a existência dele lá. Porque o judeu vai pela letra. É outra coisa que também, conforme foi passando o tempo, foi mudando as coisas, né? Você vê, por exemplo, um quadro de Jesus, ele é muito branco, loiro e dos olhos azuis. E não faz sentido, porque não é uma característica física do judeu. Não é. Exatamente. Mas aí é o catolicismo, né? Que traz os artistas, né? Sim. Eles Eles precisavam de uma imagem. Eles precisavam de uma característica. Mas falando sobre a metáfora, todas as palavras que estão contidas nos livros judaicos é conhecido por vocês por parábolas. Para nós é metáforas. Certo. Tá? Quando é citado sol, lua, sonho, ou, por exemplo, até mesmo Moisés. O judeu, ele não tem Moisés como um homem, formato homem. Até Adão. Adão, o judeu, conhece que Adão não era um formato homem. Uhum. Adão, Harishon, é algo que estava além, até mesmo da compreensão do homem. E Adão não pecou. Todo judeu sabe que não houve pecado no Gan Eden. O que aconteceu no Gan Eden foi uma queda de consciência, que é completamente diferente do pecado. Por que o judeu não anda com carga nas costas? Tipo, eu vim do pecado e eu vou morrer no pecado e eu sou condenado pelo pecado. Porque o judeu sabe da verdade. Ele sabe que Adão, nós somos a centelha de Adão. Adão era como se fosse um vaso que foi quebrado e você e todos nós somos partes desse vaso. Legal. Para fazermos correção pelo vaso de Adão que quebrou. Só que eu não levo culpa de pecado de ninguém. Um bebê nasce sem pecado. Porque o primeiro mandamento bíblico é crescer e multiplicar. É você ter filhos. As religiões trouxeram essa ideologia de pecado para escravizar a humanidade. E eles escravizam. Através desses pensamentos, você precisa de acreditar nisto para você ser perdoado. Uhum. E o judeu sabe que isso não existe. Que ninguém veio do pecado, ninguém tem uma carga de pecado. Nós estamos aqui para correção. E como corrigir essas fagulhas? Praticando tzedakah, fazendo o bem, sendo humilde, buscando compreender as pessoas, ajudando os idosos, as viúvas, ajudando as crianças desamparadas. Essa é a correção dessa centelha. A caridade, né? Caridade. É chamado de tzedakah. E para fazer tudo isso precisa buscar o conhecimento, com o estudo, né? Exato. Disciplina. Uhum. São duas frentes que campeia, né, dentro do judaísmo, né? Sim. A pergunta então seria: como alcançar mérito dentro do judaísmo? A gente sabe que tem a categoria dos Bnei Noah, né, que são para os estrangeiros, ou mesmo para os mesmos estrangeiros, ou mesmo outros judeus que estão assimilados e querem fazer uma correção, para adentrar ao judaísmo, fazerem a chamada aliá, que é o que seria a conversão. Uhum. Como alcançar essas duas categorias dentro do judaísmo, como Bnei Noah e propriamente judeu? Bom, primeiramente que não existe conversão no Brasil. É proibido conversão de judeu no Brasil. Exato. Somente é proibido. Não se faz conversão no Brasil. Não é que é proibido. Não é liberado pelo Sinédrio, conhecido por vocês, só que lá chama Knesset, que é o local onde ficam os juízes, que toda pessoa que vai passar para se converter ao judaísmo tem que passar de frente a 11 juízes em Israel. E a primeira pergunta é como um tribunal. É um tribunal. É um tribunal mesmo. Isso. Tipo STF. São juízes. Mas eles são muito mais elevados, né? Claro. Mas a primeira pergunta, eles vão perguntar para você. Você acredita no Messias, no Jesus? Eles vão perguntar. Uhum. E a pessoa tem que negar. A pessoa, para passar pela conversão, ela tem que negar. Aí ela está apta para ser judeu.
Tem todas as outras perguntas, claro, mas essa é uma das principais. E a pessoa, para passar pela conversão, ela tem que estudar muito, tem que estar de acordo com a lei, tem que ser reconhecido numa sinagoga por um rabino. Não é qualquer pessoa que vai lá e não é qualquer pessoa que entra numa sinagoga. Por aí já começa a complicar. Uma seriedade. A sinagoga é a igreja do Não é igreja, é um local de estudo. Desculpa a minha ignorância. Sim, não. As pessoas imaginam que nós judeus, nós fazemos igual os cristãos, mas não é assim. Na sinagoga a gente só lê as parshiot, que são as partes da Torá, que cada mês é uma parte da Torá que a gente lê, toda semana. Chamada porção, né? Porção. Da semana, do mês. Porção semanal. Por exemplo, a gente vai ler uma parte do Gênesis. Uma semana inteira, todos os dias, a gente vai estar lendo aquela porção do Gênesis. No próximo mês, mais uma porção do Êxodo. E todo mês, uma porção da Torá, até no final do ano. E a leitura bíblica é como se fosse uma leitura bíblica anual. Exatamente. E lá tem os serviços, que são as rezas, tudo. Só que não são qualquer pessoa que entra dentro da sinagoga. Não são qualquer pessoa. Ela tem que ser chamada por um rabino. Tem que ser convidada. Convidada. Aí eu quero me converter ao judaísmo. Você vai ter que ir lá em Israel para você se converter. Tem que ser em Israel. Aliar só faz lá. Na frente dos juízes. As sinagogas do Brasil não têm autoridade. Não tem, nenhuma tem autorização. Nossa. Só que cabe um lugar também, além do que faz uma aliá, né, uma conversão. É o chamado Bnei Noah. Fala sobre o que é e quem é o Bnei Noah. Como se caracteriza o Bnei Noah? Os Bnei Noah é um grupo, quem até começou aqui no Brasil é o rabino... Nossa, Denis, qual é o nome? Me fugiu da memória agora. Eu até te mandei vídeos dele, Bom, eu conheci sobre o tema Bnei Noah através do Abraham Chachamovitz. Exato. Rabino Rabino Avraham Rahamovitz. Ele trouxe a ideia dos Bnei Noah, quer dizer, os filhos de Noé. Porque os filhos de Noé foi dado 7 leis. Então esses Bnei Noah, eles não cumprem os 613 mandamentos da Torá, que não são 10, são 613. 613? Não é 10 não. Bem puxado. 613, 613 é complicado. É pro judeu. É pro judeu. Pro Bnei Noah são 7. Exatamente. Então, aí houve-se uma montagem de grupos, onde foi formado um grupo de Bnei Noah, que cumpre as 7 leis. Uma delas é não comer carne com sangue, não comer carne com leite, guardar o sábado. Tem outras partes desses 7 comandos. Sábado não, sábado é puramente pro judeu. Um Bnei Noah não guarda sábado, né? Sábado não. Tá. Porque no cristianismo a gente tem os adventistas que também guardam o sábado. É advertido o Bnei Noah não guardar o sábado, porque o sábado é puramente, exclusivamente pro judeu. Mas eu tinha visto o Rabino Yaakov falando sobre isso, falando de alguns Bnei Noah que tá guardando o Shabat, alguma coisa assim. A minha fonte... Tá. Não. Tudo bem. Compreende. Te peguei, tem que guardar o Shabat, viu? Bom, então, esse grupo dos Bnei Noah, eles não estão conectados ao judeu, mas também não estão desconectados, eles estão cumprindo as 7 leis. E, assim, quem está dentro do judaísmo são pessoas felizes, na verdade. São pessoas, assim, leve, não é, Denis? Sim. Não tem mais aquele cargo pesado que muitas pessoas sentem. É algo assim, a gente vive nossa vida, como é que fala, sem alguém te incomodar, aquelas falas na tua cabeça te incomodando, que você fez algo errado. Nada te condena. Não há condenação para você. Sente um conforto, o estudo, a disciplina. Exato. Isso conforta, né? Sim. Somos nessa parte de comportamento, existem regras chamadas de alahá. São alahots.
São leis que foram dadas que nós temos que cumprir. São rezas que devemos fazer na hora do alimento, antes do Shabat, às 18 horas, quando o sol se põe, aparece a primeira estrela no céu, há uma reza, um canto dentro de casa. As luzes são apagadas, não se liga telefone, não se liga televisão, se desconecta do mundo por completo. Só fica ali na sua parte espiritual. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Pesadelo virou realidade. Monstros estão pela cidade procurando por você. Não adianta tentar se esconder. Eles vão te achar e te devorar. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. Seu pesadelo virou realidade. Monstros estão pela cidade procurando por você. Não adianta tentar se esconder. Eles vão te achar e te devorar. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. E não vai sobrar nem um pedacinho de você. Não vai sobrar, não vai sobrar. Não vai sobrar, não vai sobrar. Não! Mad Doc e a música Nenhum Pedacinho de Você. Programa Papo Cabeça, a série, tema Judaísmo na Prática. Voltando ao mesmo assunto, Deixa eu só tirar Fica à uma vontade, dúvida Alexandre. em relação a isso. Aqui em Barretos, vocês têm um grupo, tem a proposta de uma sinagoga, porque nós temos a mesquita, né? E da mesma forma é interessante ter a sinagoga judaica. Bom, aqui em Barretos eu conheço algumas pessoas que já estão nesse processo de Ben Noa, mas eu não conheço nenhum convertido ao judaísmo. Tá. Mas isso não tira, claro, a essas pessoas estar visitando a escola. Eu tô construindo uma escola aqui judaica aqui na minha cidade. Legal. Só que é uma escola de Kabbalah. Não é uma religião. Uhum. Não é um local onde que vai se unir pessoas, ser uma comunidade, não. É um local para estudos de Kabbalah. Porque
O estudo de Kabbalah, que é a parte oral da Torá, é algo assim muito profundo. E não são estudos para ser público. São pessoas reservadas que vão estar ali. Pessoas que vão ser escolhidas para estar ali estudando. E que principalmente querem estar ali. Claro, pessoas que querem estar ali, exatamente. Muito legal esse projeto. Já tá... Como é que tá esse projeto? Já tô terminando a obra, já tô na fase de acabamento da escola. Caramba, Olha parabéns. só que legal. Não, é muito interessante porque eu até tenho contato assim, já conversei. Igual eu tô conversando com você, Sim. já conversei com o Sheik, né, aqui. E a proposta começou também assim, né? Começaram com uma escola e depois veio, né, a construção propriamente da mesquita, né? Sim. Então, de repente, é uma proposta até para começar algo para no futuro ter a Sim. sinagoga, né? Eu tenho pensado sobre esse assunto, só que é um projeto bem maior. Aí eu vou precisar de um terreno, uma construção bem maior para isso. Mas para isso eu preciso... Tem um padrão para sinagoga igual as Tem. mesquitas? Não, tem um padrão. O formato dela é um padrão. É sextavado também? Não, ela é utilizado muito como no formato mais assim de de um triângulo. Ah, um triângulo. Um triângulo, mais ou menos assim. Delta, Mais ou menos um triângulo. que são os Formato. 3 lados iguais. Isso. Exatamente. Que tem que juntar com outros 3 lados iguais para fechar uma estrela de Davi, que seria um escudo. Ah! E sempre tem que estar voltado para pro nascer Israel. do sol, para Israel. Exato. Eu tenho uma dúvida, Cara, que simbologia rica. que é uma outra coisa. É sobre... Queria saber se no judaísmo existe a Páscoa. Ah, Tem sim, Páscoa. interessante. Páscoa Pessa. judaica. É peça. É autêntica Páscoa mesmo. É passar por cima mesmo, o significado? Mas no costume judaico, peça tá mais voltado para estudo e reza. Não, não se comemora com ovo, com nada. Ah, não, o ovo, na verdade, é uma invenção comercial, né? Porque a peça judaica, ela está voltada, assim, tem as partes da alegria, da comemoração, do vinho, de comer o pão matzá, que é o pão não fermentado. Tem tudo isso. O peça tem... Então existe uma comemoração, né? Só que a simbologia é mais espiritual do que cultural, assim, de festas. Entendi. É uma coisa mais família mesmo, né? Família. Comunidade. Família e amigos, pessoas mais próximas. E tem também ano sabático. É isso, né? É o ano jubileu, o ano Shabbat. O que é? A história do Como é que jubileu funciona? é verdade mesmo que, por exemplo, comprou-se essa casa e depois de 50 anos ela volta para o proprietário, é isso mesmo? Na verdade, lá em Israel, ninguém tem casa. Ninguém tem casa. Lá nada te pertence. Pertence à terra de Israel. Você não compra terra lá. Por exemplo, Aluga. eu construí seu apartamento, eu vou lá e compro. Eu não tenho especulação imobiliária, não posso fazer, por exemplo. Não. Por exemplo, para você ir lá, eu quero morar em Israel. Aí tem uma casa desocupada, aí o governo lá vai estipular um preço, essa casa o valor é tal, você pode viver aqui até se estabelecer numa outra localidade. Entendeu? Porque o governo é o dono da terra, né? Sim. Então ele mesmo que Ele faz a mesmo, negociação. isso. Só que você não compra a casa. É bem parecido com a própria proposta do comunismo, se for ver, né? Não seria, porque a terra de Israel não pertence a ninguém. Pertence ao povo Não tem nem o Estado é dono. Pertence ao povo de Israel, a cada judeu. Então lá ninguém é dono. E a formação dos kibbutz, o que você fala? Então, os kibbutz são colônias, né? São colônias. Eles juntaram grupos e fizeram uma colônia. Por exemplo, igual aqui, eu monto uma comunidade. Vamos fazer uma colônia longe da capital. Sim. Aí a gente junta um grupo, compra um terreno e todos constroem ali dentro a casa. E a terra de Israel é uma terra adquirida, não é uma terra, digamos assim... Porque eu defendo também a tese que foi uma terra adquirida, mas às vezes na internet a gente vê alguns comentários. Foi uma terra invadida desde a época dos amorreus e tudo mais. Nada. Ali sempre pertenceu ao nosso povo. Sempre pertenceu.
toda aquela parte do Oriente ali era Jerusalém. Abraão comprou, né? Tem provas disso. Exato. Tudo aquilo ali pertencia ao povo hebreu. Nem judeu não era hebreu. Era hebreu. Tudo aquilo pertencia. Descendente de Heber, né? Isso, aí depois começou a haver essa separação. E judeu porque ficou a tribo de Judá mais dominante, né? Não Exato, foi a tribo de Davi. Seria a tribo de Judá, sim, é isso aí. E vocês têm essa questão de rei Davi mesmo até hoje, de ser esse ícone que é? O rei Davi, sim, o rei Davi, ele era um monarca, né? Monarquia. Ele é herdeiro do trono de Israel. Então, infelizmente, Israel hoje se tornou uma política. Então, é uma coisa que eu não concordo. Seria o sionista? Não sou sionista. Não, seria o sionista, no caso. Isso. O sionismo, no caso. Sim. Eu sou mais pelo lado da monarquia mesmo, porque Israel não deveria ter um governo presidencialista. Esse lado político, mas sim dentro da Torá, dentro da lei. Porque lá era para estar um rei tomando conta. Entendi. Descendente de Davi seria. Monarquia, trono, monarca. Não um político. Onde eu quero entrar com uma pergunta agora, para você descrever, Davi é a simbologia do Messias, exato, do Mashiach. Sim. Falar sobre a era messiânica, que ela já começa sim, dar nomes, características e se comprovar nos dias atuais. Sim. Posso emendar uma pergunta? Junto, lógico. E aí entra, você se considera um judeu messiânico? Não, eu sou um judeu sefaradi, creio num Deus só, não acredito em outros deuses a não ser um. Sou monoteísta. Como é que é a pronúncia que a gente não tem como pronunciar, né? O quê? O nome de Deus. São 72 nomes. São 72 roupagens que ele usa. Aí depende qual nome que você quer que eu fale. É porque eu já vi a letra, né? YHWH, mas eu não faço ideia como é que pronuncia. Não, mas na verdade é uma tradução errada. Tá? Não existe tradução para essas letras. Mas a pronúncia é Yud-Kei Vav-He. Meu Deus. Só que essa é um dos nomes mais próximos do nome original. Então, ainda o nome original, se for ver, é São até 72. difícil de rastrear. Vamos dizer assim. É uma vestimenta que ele usa. Por exemplo, a palavra Hateva, que é a palavra natureza, é uma roupagem que ele usa. Uma vestimenta que ele usa também de julgamento é Hissed, que é um dos nomes dele, que é julgamento. E aqueles nomes que os cristãos usam, tipo El Shaddai, El Shalom, El Elohim, estão errados ou estão certos essas roupagens? Assim? Não, então, cada nome que os cristãos copiaram, né, do judaísmo, El Shaddai está querendo dizer Deus do sábado. É o Shaddai. Elohim é uma roupagem. É uma outra roupa que ele utiliza. Agora, se você pegar esses 72 nomes em hebraico, ele forma um nome. Nossa Senhora! É difícil de pronunciar, é impossível. É por isso que o povo de Israel é o único povo que chama Deus pelo nome. E o nome permitido? E qual seria o nome permitido de falar? Esse que eu acabei de falar. Yud-He, Vav-He é permitido. E o outro nome, que é comum a toda a linguagem, Hashem. Hashem. Hashem quer dizer o nome. Tá. E eu quando você fala Hashem, você está falando o nome. Mesmo porque o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. E só em reza. Uma forma que você pode, então, se comunicar com todos falando Hashem. Cara, muita informação. Elohim seria como ele fala, uma roupagem. É uma roupagem. Numa questão que envolve a natureza, né? Na questão, né, mais natural da vida, seja um homem, seja a criação de modo geral. Quando você fala eu sou, você está falando Ani Lefanecha. Ani Lefanecha. Ani Lefanecha. Isso? Eu sou.
Eu sou o que sou. Porque ele fala, né? Tem algumas expressões no caso da Bíblia que aparece eu sou. Então, Não fala mais nada. não fala, eu sou o que sou. Uhum. Ani lefaneha. E eu queria voltar a um ponto que uma hora que o Alexandre educadamente me atravessou. Desculpa. Hoje ele tá super empolgado. eu tô precisava. Que eu queria saber sobre o ano sabático. Como é que funciona? A pessoa fica um ano, O ano jubileu, né? Isso. O ano jubileu. Bom, essa é a parte mais mística que tem. Porque o ano jubileu, ele vai se completar quando o mundo completar 7.000 anos. 7, que é o ano jubileu. Na verdade, nós estamos no ano de 6.000. Legal isso. 6.995. Não tem ACDC. Nossa, estamos quase 7.000, Nós então. estamos quase chegando a 7.000 anos da existência do mundo. No calendário, num dos calendários mais antigos, antes dos maias, de toda essa história, tem um calendário que foi achado numa tumba chamada de... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu esqueci o nome. Esse relógio ele foi encontrado datado com datas originais desde o tempo de Adão, contando desde aquela linhagem até Noé, e de Noé até o final dos profetas, e depois do final dos profetas o início do cristianismo. Entendi. Que é onde começa a outra história, vamos dizer assim, né? Exato, exatamente. E o ano sabático quer dizer que na minha cabeça era um lance que a pessoa fica um ano de férias, não tem nada a ver com isso. Não. O ano sabático é o ano que todo judeu está esperando para finalizar a criação, porque a criação não terminou. Ainda, o mundo ainda está em processo de criação. Deus não terminou de fazer a criação. Entendi. Porque tudo que você planta, cresce e dá frutos. Essa é a ideia da criação. E agora eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Atualmente em Israel tem acontecido algumas coisas, né? Sim. A guerra e tal. Eu, sinceramente, sou muito leigo nisso. Não entendi ainda o que está acontecendo. Mas eu queria saber a sua visão sobre isso. O que você poderia dizer dessa parte atual que está acontecendo agora em Israel? Sim, Israel sempre foi o vilão da história, entre aspas, né? O mundo sempre teve... O mundo sempre quis destruir Israel. Tá? Israel sempre venceu todas as guerras e batalhas. Sempre destruiu seus inimigos. E o que está acontecendo hoje, eu vejo claramente como as profecias escritas em Ezequiel, as profecias em Amós, Zacarias, tudo isso são predições do que já foi profetizado. Então, hoje, olhando para a guerra, eu tenho um parênteses lá também, e eu vejo como estou presenciando o que os profetas naquela época já tinham visto. Então, que as nações se levantariam contra o povo de Israel. Isso é fato que está acontecendo. O mundo inteiro vai se levantar contra. Se você prestar atenção nas notícias hoje, está se formando os blocos. Antissemitismo. Os blocos que estão apoiando e os blocos que estão já preparando para avançar contra Israel. E tudo isso é profetizado. O Deus de Israel vai chamar todos esses inimigos de Israel para o Monte Hermon, e todos esses inimigos serão destruídos no Monte Hermon. Isso é profecia. Isso vai acontecer. Tá? O que eu vejo é os inimigos sendo levados para o Monte Hermon. E isso vai acontecer. Os persas sempre se levantaram contra o povo de Israel. Que são o pessoal do Irã. São o pessoal do Irã.
Eles são descendentes dos filisteus? Será? Os Os persas. Todos os persas? Eles têm a linhagem deles vem muito direta de Caim, né? Ah, tá. Então, além dos filisteus. Além dos filisteus. É uma linhagem de Caim. Eu pergunto dos filisteus porque, principalmente, quando a gente vai na história do rei Davi, eles eram inimigos muito implacáveis. E teve o rei Saul que não fez o que foi mandado, né? De matar todo mundo. Ele Sim. simplesmente levou cativo o rei e a rainha. Só que a rainha, segundo até onde eu sei, ela fugiu grávida. Só o rei foi morto. Sim, mas o que você não pode esquecer é que todos esses textos são metáforas. Ah, tá. Neste mesmo tema, a gente continua. Eu quero perguntar sobre a ocultação e a revelação dos últimos dias, que se mostra em profecias. Bom, o que foi ocultado há muitos anos, hoje está sendo revelado muitas coisas. A tecnologia é uma das revelações proféticas também. E muito se tem avançado a ciência também, a tecnologia e a busca pela espiritualidade e a busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Tudo isso está hoje sendo revelado ao mundo. Essa busca, olha, eu quero saber da verdade. Eu quero saber realmente quem é o povo de Israel. Realmente eu quero saber de fato, o que está na raiz desse povo. O que realmente é Deus de Israel. O povo está indo buscar. É essa revelação que está acontecendo hoje. Que é cumprimento dos profetas. Exato. Muito legal. Tá gostando do bate-papo, Alexandre? Tô assim, viajando, porque é muita informação e viajando no sentido positivo mesmo, porque é muito legal a gente poder ter a oportunidade de passar para os nossos ouvintes informações que a gente não tem acesso, gente. Você tem acesso disso numa biblioteca? Você tem acesso disso na escola que você frequenta? Você tem acesso na web? Às vezes até tem por procurar um canal ou outro que tem aí buscado essas informações, mas no geral a gente não encontra isso aí disponível de forma fácil, assim como o Youssef está ofertando. E olha, não é pouca informação e esse podcast nunca, jamais vai esgotar. Vamos ter que convidar ele mais vezes, sinto muito. Vamos fazer a pergunta, é uma pergunta que o Alexandre queria mesmo fazer, que é falar sobre a realidade dos dias atuais, que é o antissemitismo, como também o antisionismo, né? Diferenciar um do outro, e essa é a pergunta, que é muito pertinente aos dias atuais. O antissemitismo ele tem se lastrado de uma forma muito, muito drástica no mundo inteiro. E aqui também, eu acredito. Inclusive no Brasil. Exatamente. Isso está preocupando. Isso está preocupando e vai intensificar muito conforme as notícias que vão surgindo de lá, que são informações que são manipuladas, todo mundo sabe. Isso vai gerar um antissemitismo global, pode ter certeza. E se for pra gente falar sobre isso aí, a gente vai ter que entrar numa esfera. É a mesma história daquele país lá, da Ucrânia e da Rússia, né? A Ucrânia é invadida e é culpada por estar atacando, né? Exato. Você entra na sua casa, você tem que ficar quieto. Verdade. Esse mesmo assunto, vamos agora para um assunto bacana, bem legal, e que envolve sobre a questão da realidade do futuro do povo judeu. Sobre a queda do primeiro, queria que você falasse sobre a queda do primeiro templo, do segundo templo e a possibilidade do terceiro. Exatamente. E a perspectiva de reerguer, então, o terceiro templo, e que será, então, a gente, em resumo, vai descrever sobre o Messias, vai falar também o que é a era messiânica em sua máxima, né? Sim. Sobre o terceiro templo. O primeiro e o segundo templo foi... Mantendo, então, basicamente, foi praticamente profetizado pelos profetas que ia acontecer aquilo. Houve vários motivos dentro da história que levou a acontecer aquilo, porque Deus permitiu que acontecesse a queda do Beit HaMikdash. Na construção do terceiro templo, vai acontecer sim agora
como a gente estava falando da guerra, quando todos os inimigos de Israel ser destruídos, uma parte de Israel também será destruída por mísseis. Isso é fato, todo judeu sabe. A única forma do templo ser construído é se aquela cúpula de ferro dos muçulmanos que estão lá dentro ser destruída. Ixi, é impossível. A única forma do templo ser construído, porque ali era o Beit HaMikdash. E eles colocaram aquela mesquita lá. E somente lá que tem que ser construído o templo. É terceira guerra se fazer isso. E você acha que isso vai acontecer agora? A gente caminha para a terceira guerra. Agora já está caminhando. Gente, mas já tá caminhando. Vocês acreditam que vai acontecer isso mesmo? Vai. Isso dá nome, Isso é fato. em nome bíblico, é Gog e Magog. Gog e Magog. Gog e Magog? Agora? Isso é Gog e Magog. A gente Então é o praticamente... Apocalipse de João. Irã e Israel é Gog e Magog. Não é Rússia? Não. Tem nada a ver com Rússia. A Rússia só vai estar apoiando só. Israel e Irã é Gog e Magog. Eu pensava na Rússia até por algumas questões históricas ligadas à tribo de Gog, que tem descendentes russos. Não, o Putin ele só é um papel dentro da cena da guerra. Só isso. Meu pai. É muito Matrix. E aí, depois que acontecer essa terceira guerra mundial, haverá sim a construção do Beit HaMikdash. Então vai ser pós-guerra, não antes. Não. Porque a guerra tem que vir para fazer tudo isso que eu falei. Destruir tudo. Para reconstruir de novo. Eu quero que você continue aí ouvindo a gente, tá? A gente vai chamar uma música e daqui a pouco Iosif vai falar pra gente um livro, uma música e um filme. Meu Senhor. Chama uma música aí pra nós, Denis. Agora no momento musical do programa Papo Cabeça. Momento musical. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Dilacerado, corpo e alma, despedaçado, sente
Mad Doc e a música A Morte é a Única Certeza. Programa Papo Cabeça, a série. Momento mais que cultural. Indica aí. É isso aí, estamos de volta. Papo Cabeça, a série. Ainda com o convidado Iosef. E você, eu tenho certeza, está adorando esse podcast de hoje. Agora a gente vai pedir para você, Iosef. Sim. Um filme para você indicar pra gente, um livro e uma música. Então eu já tô sabendo aqui que você é roqueiro. Não sei se é rock que você vai indicar. Você é dos nossos. Sim. Mas manda brasa. O primeiro filme tem um filme que me marcou muito, rapaz. Eu assisti ele, eu tenho guardado ele num HD. Ele chama A Confissão. É um filme muito bonito, assim. Ele é um soldado que teve na Segunda Guerra Mundial. Ele conta a história dele. É uma história muito bonita, chama A Confissão. Beleza, ele não vai contar mais pra não dar spoiler, né, galera? Quem quiser pode Fiquei curioso. filme. Muito bom o filme. A música... Sim. Tem uma banda de uns rapazes, uns garotos, nos Estados Unidos, chama Lorne Shore. São pessoal tudo novo. Eles reinventaram o rock progressivo. Legal. É muito bom, chama Lorne Shore. Os meninos tudo novo. São muito profissionais, cara. Depois você procura pra você ver. Valeu. E um livro? Um livro? Sharha Ginkuli. O melhor livro do Arizal. Um rabino que escreveu o livro sobre o portal das reencarnações. Legal. Chama Sharha Ginkuli. E aí eu gostaria de passar a bola para você. E se você quiser falar qualquer coisa para os nossos ouvintes, o espaço é seu, o microfone é seu. E suas redes sociais também. E se quiser deixar suas redes sociais também, sim, né? Fica à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer aqui a todo o pessoal do podcast, né? Papo Cabeça, a série. A série. Quero agradecer aqui o convite. Obrigado. A todos que ouvem esse podcast, eu quero agradecer a todos vocês por ter ouvido. A mensagem que um judeu deixa para o mundo é: ame uns aos outros, ame uns aos outros, seja uma pessoa honrada, busque ter conhecimento, busque sabedoria, faça tzedakah, faça caridade, faça justiça, para que vivamos num mundo melhor. Rezem para que a Terceira Guerra não dê cabo. Porque quando ela começar, ela não vai parar mais. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos que estão ouvindo. E quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, Projeto Revelando o Oculto. Lá eu tenho mais de 600 vídeos, onde eu falo sobre espiritualidade, sobre anjos, sobre reencarnações, sobre a parte oral, a parte mística do judaísmo. Então quem quiser me acompanhar lá, eu tô lá. E amem, sejam felizes, façam justiça, sejam honrados, retos diante do Eterno. É a mensagem que eu deixo para cada um. Mas eu quero deixar uma reza aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushenu b'tzvotav v'tzivenu kol haTorah. Amém. Amém. Amém a todos. Obrigado a todos vocês. Que o Eterno abençoe. Agradeço a todos vocês, hein? Muito obrigado. A gente que agradece demais. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Sofrimento, e sem o menor alento, sigo assim.
Borja e a música Nigéria. Espaço Conhecer para compreender, saber viver a deficiência. Apresentação: Alexandre Martins. Olá, pessoal do Papo Cabeça, mais um programa, hein? O 7º episódio, meu Deus, como tá correndo o tempo, hein? Mas é isso aí, o Papo Cabeça é informação. Eu acho muito legal obter conhecimento, pessoal. Então, independente da sua visão de mundo, independente de como você enxerga essa parte, principalmente religiosa, é muito legal a gente ouvir outras pessoas e outros segmentos que traz aí grandes contribuições para as nossas vidas. Mas agora nosso papo é pessoa com deficiência, é muito importante falar desse quadro e é muito, historicamente, quando a gente observa alguns pontos, nós observamos que as pessoas com deficiências na antiguidade tinham um certo lugar, né? Tem toda a questão da exclusão que essas pessoas sofriam, tem toda a questão até da demonização da deficiência, principalmente pelo segmento cristão católico, lá na Idade Média, mas assim, tinha uma questão de inclusão também, né? Bem assim, precária, mas existia. Por quê? Nos textos antigos a gente vê relatos de pessoas com deficiência que ocupavam aí seu espaço na sociedade. Por exemplo, se você pegar o mito de Sófocles, Édipo Rei, você vai observar que o grande líder, o grande oráculo ali de Tebas era Tirésia. E o que ele era? Ele era uma pessoa cega, né? E ele conseguia prever o futuro, falar sobre coisas que realmente aconteciam. É um mito? Não sei, mas mostra o lugar da pessoa com deficiência. Você pega alguns textos bíblicos, inclusive, que mostra os deficientes visuais andando em sociedade. Muitos se esmolavam, claro, mas tinham ali seu lugar, né? Independente de esmolarem ou não, estavam ali na sociedade, né? Coisa que há pouco tempo atrás, vamos colocar aí 50 anos atrás, no máximo aí 60, você não via pessoas com deficiência facilmente. O que acontecia com a pessoa com deficiência? Ele ficava em casa, não saía de casa e você não tinha contato. Aí começou as inclusões com as salas inclusivas, que eram chamadas de salas especiais a nível pedagógico, e hoje se fala de inclusão de uma forma mais ampla. Mas eu quero falar da inclusão, gente, de forma muito séria. Sou pessoa com deficiência visual e observo que muitos discursos de inclusão de hoje são balela. Por que são balelas? Pessoal, a pessoa com deficiência não precisa de discurso, ela precisa de realidade. Então, se eu tenho uma realidade que não está respondendo com a necessidade da pessoa com deficiência, é inútil. Barretos, por exemplo, é uma cidade que já foi muito mais inclusiva do que tem sido hoje. Eu ando a pé nas ruas, ando de transporte público, me orgulho, inclusive, de poder utilizar desses recursos para fazer aí meu desenvolvimento do dia a dia. Vejo calçadas totalmente inacessíveis. Olha só, passando em frente de um bar, estava passando próximo a uma mesa, né? Ando bem na beiradinha do meio-fio, dá certinho. E a pessoa perguntou, nossa, mas você não quer andar na rua? Não é mais seguro? Eu falei, não, seguro pro pedestre é andar na calçada. Quem está errado é as mesas que estão na calçada, não sou eu, né? Então, e detalhe, existe uma lei falando sobre isso e ninguém cumpre. Ninguém cumpre porque não tem fiscalização, né? E o conselho da pessoa com deficiência acaba sendo inoperante nesses casos. Então, nós com deficiência precisamos de nos unir mais e mostrar para a sociedade de forma tal qual o pessoal LGBTQIA+ faz, a necessidade de inclusão. Porque eu vejo eles conquistarem muitas coisas porque eles batem e brigam mesmo. E aí eu falo, será que eles estão errados em brigar? Não, temos que brigar por nossos espaços. Então você que é pessoa com deficiência, que escutar esse programa, se una a outros deficientes, seja da sua cidade, seja do seu bairro, seja da onde você está, e participe. Eu estou com um projeto digital que vai começar em breve,
Eu não vou falar em detalhes, obviamente, não dar spoiler no projeto, mas eu quero unificar a luta da pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência visual, a conquistarmos a nossa liberdade, as nossas oportunidades sociais e a igualdade. Para que esse negócio de achar que o deficiente tem que ser incluído porque ele é deficiente. Ele tem que ser incluído porque ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem que ser incluído sim. Você gostando ou não, você querendo ou não, você concordando ou não, você precisa de entender a necessidade da inclusão de forma plena, não de falácia. Lembro uma vez, na instituição que eu trabalho, veio uma equipe, uma série de pessoas falar: vamos trabalhar a empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu falei para ela: vocês vão contratar mesmo ou vai ficar no discurso? Porque os nossos atendidos estão cansados de discurso. A gente quer prática, a gente quer ver vocês realmente contratar as pessoas com deficiência. E sabe o que me deixa muito revoltado hoje? É isso. As pessoas falarem que vai fazer e não faz. Isso é tenebroso, isso é angustiante, porque a pessoa com deficiência, gente, luta, estuda, faz tudo, faz além. Porque, você, pessoa típica, é só você ir na prateleira de um livro, comprar o livro e ler. Eu não. Eu tenho que comprar o livro, escanear ou ver se ele já existe na Amazon para comprar, né? Graças a Deus, a Amazon revolucionou vendendo os livros pelo Kindle. O Kindle revolucionou a vida da pessoa com deficiência visual. Ponto positivo aí, aplausos para a Amazon. Por quê? Porque ela lançou um aplicativo não pensando na pessoa cega, pensando na comodidade do ser humano que acabou atendendo a pessoa cega. Então, parabéns para eles, pelo menos a nível de celular e PC. O cego tem total acesso aos livros que a Amazon vende. O Kindle, não sei se ainda ele é acessível, mas enfim, o celular hoje é o nosso Kindle e a gente consegue usar. Tem outras atitudes aí que acaba dando acessibilidade. A ArtMed também lançou um aplicativo que também dá pra gente ler livros, todas da editora ArtMed. As próprias bibliotecas virtuais são bem acessíveis a pessoas com deficiência visual. Isso é muito legal. Então, pessoal, a gente tem que pensar na inclusão, não só na pessoa com deficiência. Por quê? Se eu pensar só na pessoa com deficiência, eu acabo excluindo algum grupo, tá? Por exemplo, se eu pensar nos leitores de telas que pessoas com deficiência visual usam para usar o computador, só para eles, eu não teria incluído os dislexos, que também fazem uso dessa tecnologia, porque eles têm muita dificuldade de leitura, e ouvindo o texto para eles é mais fácil. Então, é muito interessante. A gente não pode fechar numa casinha, numa caixinha as coisas e achar que as coisas, isso é só para cego, isso é só para isso é só para aquilo. Eu penso num projeto que inclui todas as pessoas, que inclui todo mundo, que pode participar quem não é deficiente e pode participar quem é pessoa com deficiência. Sabe por quê? Porque é ser humano. A gente tem que parar com essas caixinhas de ficar dividindo os seres humanos. Toda a divisão fica fácil de conquistar. Então eu trouxe essa fala para vocês hoje para mostrar que a pessoa com deficiência não precisa de promessas, precisa de prática, precisa realmente de pessoas que se envolvam com a sua causa e consigam desenvolver ações realmente acessíveis para essas pessoas, porque essas pessoas são seres humanos e têm o direito de existir assim como você. Certo? Fica esse recado aí para você, né? E ajudem a multiplicar essa ideia. Quer conhecer um pouquinho mais do Alexandre Martins? Siga-me nas minhas redes sociais, @Alexandre Martins Oficial é meu Instagram. Quem quer conhecer um pouquinho do Alexandre profissional, entra no @MR Treinamentos e Desenvolvimento, é o meu Instagram profissional, e aí você consegue conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu desenvolvo. E o meu site também tem bastante coisa, bastante informação do que eu faço. É o www.martinsrodrigues.net.br. Você pode entrar lá e usufruir do que eu posso trazer tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional e a tua empresa, caso você seja empresário, ok? Um abraço a todos vocês, mas
Eu vou indo. Um abraço pra vocês, um beijo. Tchau, tchau. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Forças extremas antipositivas de um lado desconhecido. A todo momento tentam te atingir. Malefícios podem causar se torna um escravo de falsas verdades, seduzente com ilusórias recompensas, sejam elas matéria ou não. Ou não. Te verificará, preparando o teu interior. Entender que dava a tua coluna vertebral. Fortaleza e negar totalmente. Mantenha-se focado em suas convicções. Entender-se sua passagem. Concentre-se pro bem. Indemnize-se de seu corpo. Permita que os bons fluidos hajam sobre ti. Leve seus pensamentos ao Altíssimo. Guie seu espírito. Caboja e a música Blindagem de Espírito. Programa Papo Cabeça, a série. Final! E chegou o esperado momento final. Isso, Pedro, você tá ficando louco. Mais um programa pra conta, mais um programa Papo Cabeça, a série. Salve, Robertão! Salve, Alexandre! É isso aí! Fala aí, Alexandre! Isso tá redondamente errado. Eu acho que não tinha que terminar agora, porque o tema não foi esgotado. Lá vem ele, é brincadeira, meu. É Ele quer mais. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É, já chegou essa hora, por mais que o Alexandre não goste, mas logo, logo vai ter outro episódio. Calma, o 8º episódio. Aguarda aí que vocês vão gostar, tenho certeza. Tchau, tchau. Galera. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Entra no Papo Cabeça e se inscreva em nosso canal do YouTube, Papo Cabeça, a série. Entra lá, se inscreva e não esqueça de curtir e seguir também nossas redes sociais, @Papo Cabeça, A série no Instagram. Tchau, meus amigos, muito obrigado. Tchau, Denis. Tchau, Alexandre. Até a próxima. Tchau. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Mas não se esqueça, aqui a conversa nunca termina. Até o próximo episódio, onde vamos continuar desafiando suas ideias e expandindo os limites da sua mente. Aqui, o papo é cabeça. Até lá! The